Estamos aqui para falar sobre emoções, é isso mesmo. Nós estamos aqui da CC Videira, estamos em uma série falando sobre conteúdo sensível, né? E é um conteúdo bem específico, um conteúdo que a gente está abordando, falando sobre ansiedade, sobre depressão, sobre o cansaço, o burnout, algumas coisas na nossa vida que a gente passa e que é necessário uma atenção. Como igreja, a gente estuda a palavra, conhece a palavra, né? É guiado por ela, mas nós entendemos um direcionamento também trazer alguns psicólogos, pessoas da área da ciência, que tanto são cristãos, conhecedores da palavra, mas também têm esse conhecimento sobre essa área específica da psicologia que pode acompanhar a nossa alma. Então, nós somos feitos de corpo, alma e espírito e nós estamos aqui intencionalmente, né, trazendo esse conteúdo para você. Então, eu vou logo direto ao ponto. Hoje nós vamos falar sobre depressão, algo que por muito tempo foi um tabu dentro da igreja, mas hoje, glória a Deus, a gente tem sido transformado pela renovação da nossa mente e entendendo que sim, essa é uma área que a gente precisa ter um cuidado, uma atenção. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos alguém. Ela é linda, ela é cheia de conhecimento, cheia de Deus, ela é maravilhosa, uma psicóloga, pastora, trabalhou aí no ministério por mais de 32 anos, mas hoje está no ministério, dentro de consultórios, cuidando de pessoas, cuidando de casais, e ela é a pastora doutora Doralice. Seja bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite, por aceitar estar aqui, por derramar tanto o seu coração na nossa vida, na vida de tantas pessoas. Eu creio que Deus tem feito muitas coisas através de você. Já vou chamar você, tá? Claro. E por favor, se apresenta um pouco de você para as pessoas poderem conhecer. Ok, eu sou Doralice, mais conhecida como Dora Machado. É o meu nome como psicóloga. E eu sou casada há 38 anos, tenho 2 filhos, o Israel e a Ana Cristal, né? E pastoreamos, eu e meu marido, por 35 anos, né? E nesses 35 anos tivemos muita experiência com pessoas e, apaixonados por pessoas que somos, evoluímos também dentro da psicologia. E isso, eu errei, né? Eu disse 32, mas são 35. 35 são 35, é quase a minha vida. Mas vamos direto ao assunto, certo? Sobre depressão, né? Vamos já dar nome? O que é a depressão? Como existem formas diferentes de ter depressão, né? Então já vamos começando dando nome. Ok. Então, a depressão foi um lugar de muito tabu, né? Porque, principalmente no meio cristão, achava-se que se você tinha depressão é porque você não tinha fé, porque você não tinha esperança em Deus, porque você nem acreditava em Deus ou porque você estava fraco espiritualmente. O que é um terror, porque a igreja deveria ser lugar de acolhimento também para os que estão aflitos com depressão, ansiedade e tudo mais, né? Então, assim, a depressão também não é a tristeza. Existem muitas pessoas que acham que depressão é uma tristeza aguda e vai por esse lado só, mas não é bem por aí que a depressão se manifesta. Na verdade, não existe uma causa da depressão em si. Existem fatores que levam a gente à depressão. Então, não é simplesmente uma causa, mas os riscos que nós temos de depressão, tá? Por exemplo, existe o risco genético, né? Então, assim, que aí já vai de encontro à questão da falta de fé. E se é genética, há uma possibilidade, uma tendência da pessoa ter depressão pelo fato de já ter nascido numa família que tem recorrentemente depressão. Às vezes é o pai, é a mãe. Se tiver avós, então aumenta um pouco a possibilidade da depressão. Não exatamente um destino. Não Eu ia é sobre perguntar. isso. Não, porque tem, por exemplo, gêmeos, crianças gêmeas. Um pode ter uma tendência e outro não, certo? Mas mesmo assim, ter a possibilidade, a tendência não significa
um destino que realmente você vai ter depressão. Não é um fator É determinante. um fator só de risco, Ok. tá? Tá bom. De atenção. Exatamente. Então, assim, a gente precisa se auto-perceber, a gente precisa se cuidar em todos os aspectos, porque até, assim, além do genético, existem eventos estressores, entendeu? Que podem ou não levar uma pessoa à depressão. Por exemplo, uma pessoa que vem pós-guerra. Existem muitas pessoas que voltam, mudam de profissão, trabalham, têm família e tudo mais, mas existe o estresse pós-traumático que pode levar a uma depressão profunda de uma pessoa que veio do mesmo lugar, pós-guerra. Aquela pessoa é mais sensível do que a... Exatamente, porque assim, por que é muito complexo a história de você definir um quadro de depressão e dizer, ah, fulano está com depressão porque está triste, ou fulano está com depressão porque perdeu uma pessoa. Quantas pessoas perdem familiares inteiros e não entram em depressão? Então, assim, nós somos seres biopsicossocial e espirituais. Eu sempre acrescento a espiritualidade porque nós somos esse conjunto inteiro. E o que é que acontece? Desde a primeira infância, isso vai determinando muitas possibilidades para a gente. A maneira como eu enxergo a vida, o mundo, a mim mesmo, pode gerar uma tendência, uma abertura, uma possibilidade para a depressão. Tá, a gente falou, né? Já vai ter aí mais na frente sobre ansiedade, sobre esse burnout, né? Aquela coisa do excesso de passado, excesso de futuro, ansiedade é muito excesso de futuro. Teria como dizer assim que a depressão seria um excesso de passado, ou não, ou é um medo, enfim. Tá. Tentando trazer aqui para a pessoa desmistificar. Certo. Porque às vezes, né, quando a gente entra no cunho cristão, muitas vezes traz essa coisa da espiritualidade. Mas existem gatilhos, como foi falado, existe o fator genético, Sim. mas existem outros fatores que podem trazer. Com certeza. O que é que acontece? A depressão, geralmente, ela tem um pouco de excesso de passado. Mas existe também a depressão ansiosa. Entendeu? Aonde eu começo a ter muito medo do futuro, e isso me reprime, isso me deixa paralisada. Enquanto que só a ansiedade, ela deixa você eufórica, deixa você ligado demais. A depressão tem uma queda de energia e um medo atrelado. Então, existe a depressão ansiosa. Então, eu já tenho aí uma coisa bem, né? A queda de energia é mais pro lado da depressão. Com certeza. E aí, com certeza, a gente tem gente aqui que está assistindo, né? Que já teve, ou que está com, ou que acompanha alguém que está com. Então, como é que a gente consegue identificar gatilhos? Não é nem gatilhos, não. Como é que eu posso identificar que eu estou entrando na depressão, ou que eu estou na depressão? Ou eu consigo identificar no outro aquilo para poder ajudá-lo? Porque dentro da igreja, na nossa família, na nossa casa, no trabalho, esse acontece, né? Ou vai acontecer comigo, ou vai acontecer com alguém próximo. Então, como que as pessoas podem identificar um alerta aqui? Sim. Eu tenho aqui um quadro possivelmente depressivo, porque nós não somos, né, psicólogos. E um alerta de, você precisa de um profissional. Sim. Por exemplo, continuando com a questão dos eventos estressores, desde pequeno tem crianças com depressão. Certo? Então, assim, abusos na infância, certo? São possibilidades de gerar depressão. Abusos não só físicos, mas também emocionais, né? Porque existe muito abuso emocional. As pessoas são tratadas de uma forma que ela não cria uma independência pessoal. Ela está sempre atrelada ao que o outro quer, o que o outro pensa, o que o outro faz. Então, assim, o estresse diário mesmo no trabalho pode chegar ao burnout, né? E são eventos mesmo estressores, pode ser um fator que leva à depressão. Então, assim, uma morte de alguém, uma separação, tudo isso pode
ocasionar, não necessariamente vai definir uma depressão. Bom, seriam gatilhos. Seriam gatilhos, seriam possibilidades, vulnerabilidades. As nossas vulnerabilidades como seres humanos que nós somos, e todo mundo tem vulnerabilidades, elas precisam ser respeitadas. Nós precisamos aprender a dar limites para nós mesmos e para os outros, tá entendendo? Porque se a gente, por exemplo, uma pessoa com autoestima baixa, ela pode se doar tanto que ela se desencontra de si mesma. E o pior desencontro que a pessoa pode ter é consigo mesma. Aí, então, ela já não sabe lidar com a própria essência. Qual é a essência dela? E isso é um fator de risco para a depressão. Então, eu posso ter um líder que serve bastante, que ama bastante, que ora bastante, que se preocupa bastante com o outro, e ele entrar num quadro depressivo. Eu ia entrar nesse ponto, né? Tá, eu tive depressão como pastora, cuidando de igreja, cuidando dos outros. Eu arrumava uma força enorme para cuidar dos outros, mas eu mesmo perdi uma motivação interna, pessoal. Quer dizer, o meu vigor, porque eu sou uma pessoa cheia de vigor, eu sou uma pessoa naturalmente assim, muito expansiva. Então, mas eu tive depressão. Eu passei 2 anos tomando medicação, sendo acompanhado por psiquiatra, fazendo terapia, para eu voltar a ter o mesmo prazer, a mesma alegria, os mesmos dínamos que eu tinha com coisas que eu adorava. Eu perdi o gosto com coisas que eu tinha prazer. Então, nem sempre é só uma tristeza. Certo? A pessoa gosta de pensar que a depressão é uma tristeza, mas às vezes, por exemplo, eu saía muitas vezes, ria, dava risada, contava até uma piada. Mas quando eu voltava para o meu lugar seguro, eu estava muito sem vigor, tá? Então, assim, o ambiente social, a gente respeita muito esse ambiente social, muito mais do que a gente se respeita. Você vê que em casa é muito mais fácil você entrar num estresse com a pessoa e brigar e fazer uma coisa assim, porque você tem intimidade. E eu digo, é a regra de titânio. Você não deveria fazer com o desconhecido, né? Ou você faz com o desconhecido coisas que você não faz com aquele que você é íntimo. Então você deveria, do mesmo jeito que você usa um pouco do que é social para lidar com as pessoas, fazer o mesmo em casa. E em casa a gente se desnuda inteira, a gente para de se autoproteger e a gente mostra muito mais quem a gente é de verdade, né? Então, assim, justamente com pessoas que a gente deveria ser mais polido, mais querido, o fato é que quando a gente está adoecido internamente, o lugar seguro da gente é nosso lar. Então a gente meio que tira os escudos, a máscara, né? Tira os escudos. E eu, quando falo de máscara, não é nenhuma máscara de você ser falso. Mas é aquela questão de você, puxa, aqui tem gente que me entende muito mais, eu não preciso estar tão armada, né? Ficar ali, ser educada, gente. A criança pequena que a gente olha assim, fica sentada aqui, ó, você tá aqui, se comporte. Em casa ela sai correndo, né? Com certeza, entendeu? Mas aí, nesse ponto, você falou que para mim foi muito importante notar nisso. Você estava ali, estava com todo mundo, o social passou 2 anos nessa depressão, mas quando chegava em casa, via ali, as coisas perderam a cor, né? Essa alegria. Faz um pouco de... Apesar de que, como eu sou essa pessoa muito espontânea e eu tenho muito mais traços da verdade em mim explorados fora também do que essa coisa de me mascarar. Então, isso também me ajudou muito, porque na igreja eu dizia, olha, eu estou com depressão, estou tomando medicação, estou fazendo tratamento psicológico. E então, às vezes até dizia assim, não encham muito meu saco. Porque eu sou muito assim, certo? Essa é a minha natureza mais profunda, certo? O meu self mais verdadeiro, ele aparece assim, dessa forma.
Então as pessoas às vezes até perguntavam para mim: tudo bem, pastor? Eu digo: tu quer saber a verdade ou tu quer saber? Ou só Tá perguntando só para perguntar. Porque se for Conversa. perguntar para saber de verdade, senta que eu vou te falar. Mas tem muita gente que esconde, que tem vergonha Tem, principalmente E dentro que- da igreja. e que não reconhece que está doente. Tem. Que aí vai mais profundo, porque vai assim, não, eu não posso. Como assim eu vou estar doente? Como assim? Não, as pessoas não podem ver. Meu grupo, né, meu pequeno grupo não pode saber que eu tô doente. É o pessoal que tá comigo, meus amigos não pode saber. E aí o que é que acontece? Deixa de receber o acolhimento que poderia ser tão bom para levar você para um alívio, um momento de se sentir parte mesmo de um corpo, né? Outra vez eu vi uma pessoa, uma médica lá da igreja na época, ela dizia assim: olha, quando a gente está no hospital na segunda-feira, é todo mundo dizendo um monte de bagaceira. Todo mundo dizendo como foi difícil tal coisa, como foi, como estava se sentindo de verdade. Mas aí, quando a gente chega aqui na igreja, todo mundo está muito bem, obrigado. E deveria ser o contrário. Tá entendendo? A gente poderia dizer: gente, hoje eu estou precisando de oração, porque eu estou assim, porque eu estou. Sabe? Isso é mais natural, que todas as emoções possam ser validadas, tá entendendo? Validar uma emoção não é dizer assim, não é se resignar a elas. Validar uma emoção é você respeitar o seu momento e procurar também trazer um próprio consolo para si mesmo e tudo. Então, assim, mas quando eu falo de consolo e de depressão, não é uma coisa tão simples assim. Porque, assim, a depressão, ela não é uma coisa meramente emocional. Também existe a questão de que leva a gente muito, assim, comportamentos da gente pode levar a uma depressão. Comportamento, por exemplo, alimentar, Boa, muito bom. certo? Até esse excesso de comida e falta de alimentação também está dentro da. O açúcar, ele é um O açúcar é fator. terrível, tá? A gente só pensa em açúcar no sentido de não engordar e não sei o quê. Então sempre a gente está olhando muito para a superficialidade das coisas. Mas realmente, assim, as substâncias tóxicas não são só o álcool, tá entendendo? Eita Deus. É, A glutonaria também tá ali. porque assim, a depressão ela pode fazer com que você fique sem apetite, que é muito comum, mas pode fazer você comer, ter mais necessidade da comida. Tá? Também as emoções. Que não é necessariamente uma compulsão alimentar, que é outra coisa. Tá entendendo? Mas assim, eu preciso. Tudo que sai do equilíbrio é algo que a gente precisa olhar. Tá? Até alegre demais. Rindo por pessoa tudo. ri por tudo. É uma alegria demasiada. Tem alguma coisa errada, tá entendendo? Porque, por exemplo, a depressão. A depressão, ela tem muitas outras características, tá? Existem vários tipos de depressão. Tem a depressão crônica, tem a distimia, que ninguém nem usa mais esse nome, distimia, certo? Que é aquela coisa, é uma coisa meio crônica, que você não tem prazer muito em nada. Tudo é mais ou menos. Tudo é assim, é aquela desativação dessa coisa de uma hora não tem, é aquela coisa meio com energia baixa a vida toda. E a pessoa nem sabe, acha que é só temperamento. Confunde isso com temperamento. Bom saber. Entendeu? E não é. É um tipo de. É um tipo de depressão que ela é mais sutil. Não tem aquela coisa que de repente fulano era todo maravilhoso, expansivo e não sei o quê. E de repente ele teve algum gatilho, né? Como as pessoas gostam muito de falar, e entrou numa depressão. Aí você vê aquele quadro. Não.
Tem pessoas que são continuamente aquela coisa meio sem, tá? Deus faz uma maravilha na vida delas. Apático. Tá Não entendendo? consegue contemplar, ser grato. Não consegue ver as coisas com mais vigor. Tá encarnado aquilo já. Ela não consegue se perceber. Nunca me percebi de outro jeito. Tem um livro que, assim, né? O título dele me traz muito isso aí, que é o Descontentamento Santo. A pessoa, né? Ou ao contrário disso tá tudo bem, então eu tô feliz agora com o que tá agora e não tem anseio por nada. Sei que eu poderia encaixar aí, talvez. Acho que sim. Tá entendendo? Não, tá tudo bem, eu sou crente, minha vida é boa. Pois é. Quero mais Não, nada, e quero tem viajar, gente que mente, né? Fica Ah, assim, ok. eu sou cristã, tá tudo maravilhoso. Aí eu fico pensando assim, em Jesus chorando, em Jesus triste, minha alma está triste até a morte. Aí a gente vê Elias, que é ameaçado de morte, e ele foge para não morrer. Ao mesmo tempo, quando ele está lá na caverna, ele quer morrer. Olha a contradição de um quadro depressivo. Na verdade, na depressão, a gente não quer morrer. A gente queria tirar aquela angústia. Entendeu? Então, assim, é muito minimalístico que as pessoas falam sobre depressão. Porque não é uma coisa que leva você à depressão. São vários fatores, junto e misturados. Sim. Que às vezes quem está com depressão nem sabe explicar direito o que é. Me veio agora, né, Sim. como mãe, né, saindo agora do meu puerpério oficialmente, minha filha menor fez 3 anos, eu estudei muito e vi muito sobre esse puerpério, né? É. Que é um lugar também de depressão por conta do Depressão emocional. pós-parto, né? Pronto. Que às vezes é menosprezada. Sim. E a própria mãe, não, eu preciso porque eu tenho um filho, e ela esquece de si, ignora isso e em algum momento vai explodir. Pois é. Então você vê, não é toda mãe que vai ter Isso. depressão pós-parto, né? No puerpério. Mas assim, o que é que acontece? Já tem muitos gatilhozinhos, desde quando a gente tem um bebê, e eu tive 2, as pessoas chegam e olham pro bebê. Levam um presente pro bebê. O foco tá todo no bebê. Sendo que a mãe vai começar um período em que ela não se cuida, porque não tem tempo, muitas vezes, tá entendendo? Nasce uma mãe, nasce o cabelo amarrado. É verdade. Tá entendendo? Na hora que você tem um certo descanso, e hoje em dia as pessoas estão colocando um monte de baile, não sei o quê, mas a mãe típica mesmo, que é quem vai ficar acordada. E às vezes essa mãe típica nem tem um esposo que também entra na paternidade. Nasceu meu filho. Eu também vou acordar de madrugada, eu também vou ajeitar meu filho de madrugada. E fica aquela mulher achando que é o único dever dela, tá? E às vezes a gente diz assim, mas o meu marido me ajuda muito. Marido não deve ajudar, marido tem que se responsabilizar junto, ok? Essa adora. Porque esse marido que ajuda, hoje mais do que nunca, não cabe mais na sociedade. Porque antigamente os homens saíam para o trabalho e a mulher ficava só em casa mesmo. E trabalhava com os filhos em casa. Mesmo assim, esse homem que chegava do trabalho, ele tem que entender que aquilo é o lar dele. Certo? Então, hoje, as mulheres, eu espero, que estejam conversando com seus namorados, com seus noivos, antes de dizer o sim. Boa. Porque depois, meu amor, você vai ser o que você não combinou, tá? Então, a gente precisa cuidar para que a gente possa dividir o que é da nossa responsabilidade com o dono de casa, com o lar. Então, todo mundo está trabalhando fora, todo mundo está tendo responsabilidades extras, e a gente precisa, chegando em casa, não tem mais essa de você chegar e abrir o jornal e ler aquele jornal. Já é o celular, né? Fica 3 horas, 4 horas no celular. Enquanto isso, a mulher está preparando seu jantar, está olhando o menino
Tá vendo coisa suja, tá vendo? Não pode mais. Isso não existe. A vida tem que ser de casal, é compartilhada. E essa sensibilidade, né, do homem olhar a mulher, que aí trazendo para esse ponto, de perceber ela, Sim, de cuidar dela, sim, né? Todos ao redor também perceber essa mãe. Como você sim, falou, eu acho que bem importante. com certeza. Eu já vou deixar aqui, ó, combinado. Em breve teremos um outro momento de conversa para falar sobre uma roda de mães. Sim. Esse assunto específico. Tenho aí algumas ideias na minha cabeça. Legal. Por favor, olha por isso. Bom isso. Mas vamos trazer essa parte da É maternidade. bom isso. Até porque as mulheres na igreja encontram o lugar de submissão de forma errada. Pronto. Segura aí. Porque nós vamos falar sobre isso em breve. A gente vai lançar aí. Vamos gravar, fazer uma roda. Ainda vou trazer mais uma ou duas aqui. Sim. Pra gente trazer essa conversa à tona, porque ela é importante, a maternidade. Uhum. Mas eu vou voltar pra cá e já vou jogar outro, tá? Tá. Temos aí um outro quadro. Um jovem adulto que se formou, que está na casa dos pais, que trabalha, mas quer sair, quer evoluir, mas ainda não evoluiu. É ainda o filho, o bebê, mas ao mesmo tempo estou trabalhando. Um dia eu quero me casar, mas, enfim, esse conflito. Porque a gente, né, como igreja, como pastoreio, a gente acaba recebendo, né, muitos jovens, muitas pessoas para conversar. E o que eu tenho visto é que essa geração mais velha, né? Porque antigamente isso acontecia ali aos 17, 18 anos, esse conflito. Hoje está acontecendo ali por volta dos 30. Então, esse é um quadro pontual e muitos estão entrando nessa depressão. Leve, às vezes mais crônica, às vezes mais vindo da infância. Mas como a gente ajuda esse jovem a se perceber? Porque às vezes os pais nem percebem. E às vezes alimentam esse sentimento, né? Sim. Tem muitas coisas que faz com que o jovem que já deveria estar no seu lar formado e tudo mais hoje em dia, mas hoje ainda está engateando no processo de conquistar a própria independência. E o pior é que a geração de hoje muito tem a ver com a minha, por exemplo, eu tenho um filho de 30 e pouco, filha de 30 e pouco, né? Então, o que acontece? Eu quero dar muitas coisas que eu não recebi dos meus pais. E eu termino. E quando eu digo eu, é todos nós, tá? A gente termina acolhendo de tal forma que a gente tira a autonomia dos nossos filhos. O senso de independência, o senso de capacidade de enfrentar as dificuldades. Quer dizer, aquela mãe que é muito zelosa demais para o filho não sofrer o que ela sofreu, ao invés de ela estar fazendo bem, ela está fazendo um péssimo trabalho, porque ela está tirando o senso de autonomia do filho. Como eu identificar que eu posso estar entrando no quadro depressivo, né? Tô ali no início. Então, no início é mais fácil, né? Eu tratar do que eu ficar na negação. Mas, opa, ouvi aqui essa conversa, vi que eu acendeu um alerta para mim. Quando eu procurar ajuda profissional, ok? Certo. E também... Não, vamos lá para isso. Tá, a ajuda profissional é importante procurar porque... quando você sente que alguma coisa está gerando em você um tipo de paralisia, um tipo de medo, alguma coisa. Porque o que é que acontece? Com a depressão, existem alterações também muito importantes, que são alterações cerebrais, certo? Então, assim, o nível de serotonina, de dopamina, o nível... existem muitas ligações neurais que ficam bloqueadas. Então, assim, não é uma questão só de orar, tá? Você que é cristão, também, tá? Porque no mundo vamos ter aflições, né? A gente tem que levar nossas aflições a Deus. Mas a gente também pode dividir isso com profissionais. Um psicólogo, com certeza o psicólogo vai ter uma percepção que pode indicar você ir a um psiquiatra, onde você vai tomar algum tipo de medicação para que você possa voltar essas ligações cerebrais. Mas nem sempre, né? Às Nem vezes só no sempre. psicólogo já... Exatamente, porque assim, o que acontece? No psicólogo nós vamos fazer o quê? Uma reativação comportamental.
Mas como nem sempre tem a ver com o comportamento, pode ter uma ligação mental, cerebral e tudo mais, né? Então, assim, a qualidade que a gente vai ter de vida vai diminuir, certo? Então, se diminui e for uma conexão neural, uma coisa assim, você precisa de uma medicação, sim. Eu, por exemplo, tomei medicação durante 2 anos, desmamei, não sou dependente, nem coisa nenhuma, porque tem muita gente que, no meu consultório, muita gente rejeita de um psiquiatra, porque, eu não quero ser dependente de remédio. Mas está sendo dependente do seu mau humor, da sua falta de altivez, está sendo dependente do humor, está sendo dependente de um monte de coisa. Não é melhor você deixar de ser dependente de coisas que são tão, assim, Sim. que apaga a sua vida e tomar uma medicação para que você... Eu digo muito que tem a ver com essas conexões neurais, cerebrais. Eu digo muito que é como uma tomada que eu ligo. Se eu chegar perto lá, ele não vai captar energia. Então, eu preciso da medicação, que faz com que eu capte essa energia. E assim, acho que também é amar o próximo como a si mesmo. Sim. Porque às vezes a gente esquece que não está fazendo mal só a gente. Uhum. Né? Não, eu desisti, né? Enfim. Sim. Mas o outro também, o outro que convive, as pessoas que vão conviver com o mau humor, que vão conviver com enfim, com tudo que vai repercutir. Uhum. Então, eu acho que caberia dizer que também amar o próximo e amar a si mesmo. Sim. Dar valor ao que o Senhor, né, tem colocado, que Deus tem propósito para a tua vida. É um fato. Sim. Deus não te criou à toa. Você não veio que, acidente, sem querer, pronto. Não, Deus tem propósito. E para você viver o propósito, você precisa parar, se abastecer, fazer manutenção. E aí, manutenção nas emoções, manutenção. Às vezes também é fazer os exames, né? Sim. Fazer os exames, porque como é que eu posso dizer? Ai, meu Deus, me ajude em nome de Jesus. Eu não sei o que. Os hormônios. Às vezes os hormônios estão tudo alterado. Uma pessoa que tem problema de tireoide. Oi, tudo bom? Pois é. Ela pode ter uma tendência para depressão, entende, gente? Então, quer dizer, gente, a gente é ser humano. Quando a gente consegue se perceber, a gente pode ser só humano. Ser humano é no que eu me torno, é como eu vivencio a minha essência, é como eu me auto-percebo, é como eu me desenvolvo socialmente. Aí eu viro ser humano. Entendeu? Então, assim, quem é você? No que você está se tornando? O que você almeja para a sua vida? Enquanto você nos conectar com o seu ser em evolução, você nem pode desfrutar do ser cristão. Que profundo. Entendeu? Uau. E você falando aí, me veio algumas coisas na mente, alguns momentos que eu passei na vida. Porque a gente vai ter aflição. Sim. E de momentos simples lá na minha adolescência, de término de namoro, de minha vida vai acabar. E sim, cada um no seu tempo, porque a gente vai ter ali, e eu não posso menosprezar esse, né? Ali era onde eu podia, né? Meu Deus, passei ali uma semana, literalmente, sem me levantar, porque achei que a minha vida acabou. Mas aquela era, né, o tempo da minha vida, daquela época, daquela idade, daquele... Tudo a seu tempo, né? Exatamente. Hoje eu tenho outra maturidade, mas entendo que a minha filha de 11 anos não vai ter a mesma maturidade. E não adianta a gente jogar a nossa experiência para ela. Ela ainda vai ter essa carga de experiência. Mas o ponto que eu queria botar foi que em algum momento desse dia, né, dessa semana, eu parei e fiz assim. Eu comecei a trazer à memória o que me trazia esperança. Eu sozinha, eu trocava a noite pelo dia, eu passava o dia dormindo, a noite acordada, não comia, bem assim. Aí eu parei e disse assim, peraí, Deus tem algo para mim. Sim. E aí eu lembro que na época tinha uma marcha para Jesus em Fortaleza, e eu ouvi um rádio, era um sábado, eu ouvi assim, uma notícia e disse, não vou me levantar, vou me vestir, vou sozinha para esse negócio. Me levantei, minha mãe regalou o olho, assim, ela nem falou nada, só me viu passar e disse, quero nem saber. A única força que eu tinha, eu me levantei. Uma semana sem comer, sem me levantar, sem nada. Eu só me levantei, me arrumei, ela nem...
Eu disse, vai pra onde? Assim, vou pra Marcha para Jesus. Fui pro meio da multidão, comecei a cantar porque eu sabia que aquilo era uma forma de eu reagir. O que é isso aí que eu chamo reativação comportamental? Enquanto você está bem entregue à sua emoção, você deixou de fazer alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa com depressão às vezes não quer nem tomar banho. Quando ela vai, aí bota um blushzinho, um batomzinho, olha para si, você tem uma certa melhora. Você vai tomar um café com um amigo, você tem uma certa melhora. Trata a depressão só isso? Não. Mas tudo é um processo. Tudo tem. Eu tenho que me engajar naquilo que eu quero ser e fazer. E acima de tudo, gente, depressão é tratável. Você pode ter remissão da depressão. Então, assim, por que fugir e não dar qualidade para a sua vida, né? Claro, trazer dentro de você aquilo que lhe dá esperança, que é o que eu fiz. Jesus estava comigo na minha angústia, na minha dor. Como Jesus estava com o Pai na dor dele. Então, segura na mão de Deus e vai, né? Dora, assim, eu passaria o dia ouvindo você, inclusive fica aqui na minha cabeça, eu vou botar isso, eu vou incluir pra gente finalizar. Eu vi algo de você que eu achei, assim, fenomenal, que você falou das personas, ver se eu tô... Sim. Por favor, divida isso com todo mundo, porque isso pra mim foi algo que mudou como eu olho algumas coisas e como eu me percebo. Né? Que você falou ali do eu criança. Tá. Eu digo que a gente tem 5 personagenzinhos dentro da gente, né? Que é o nosso eu criança, que pode ser a nossa criança feliz, que pode ser a nossa criança birrenta, a nossa criança insegura, vulnerável, né? Mas nós temos também o nosso eu inferior, que é aquele eu que teve experiências, principalmente na nossa primeira infância, que deixou de acreditar em si, que se sente inferiorizado em relação às outras pessoas, que não tem autoconfiança, né? E nós temos o nosso eu superior, que eu digo que é o nosso eu maduro, certo? Aquele eu que consegue pensar sobre, né? E nós temos o nosso eu observador, que é aquele eu que olha, nossa, eu estou brigando tanto aqui com fulano, eu acho que eu estou passando da medida. Não sou eu observador, está chamando, convocando o nosso eu adulto, nosso eu maduro, para tomar uma posição ali naquela hora que a gente está tão infantilizado. Ou nós temos o nosso eu mascarado. De todos eles, o único que é para ser incinerado é o nosso eu mascarado, porque máscara não serve para nada. Ao contrário, você não é você, os outros não conhecem você, não lidam com uma pessoa real. Nosso eu inferior é uma pessoa real e que pode ser acolhida, que pode ser tratada. E você mesmo pode, conhecendo todos esses seus eus, olhar para si e perguntar: quem é que está querendo aqui uma chance nesse dia? Pode ser seu eu criança, querendo ir para uma praia, se divertir, né? Passear com seu cônjuge ou qualquer coisa que te faça feliz. A criança fica necessitada. E aí o eu superior, que é o nosso eu maduro, precisa estar mais no controle das coisas, tá entendendo? É isso. Gente, é isso. Ó, porque quando a gente se conhece, a gente aprende sobre si, e a gente pode fazer isso à luz da palavra, a gente pode fazer isso na presença de Deus, a gente pode fazer isso estudando. Então, se conhecer, né? Se conhecer a Deus é se conhecer. Né? Conhecer quem você é em Deus e quem você é e quais são os lugares que você tem que botar a luz. Porque na nossa vida a gente vai ter sempre, em toda a caminhada. Ninguém se gradua, gente. É só quando chegar no céu. A gente, quando chegar no céu, a gente tem como glorificado. Acho que a Bíblia fala sobre alma glorificada, não. Mas, enfim, mas aqui na terra a gente vai ter aflição. Desse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa estar em alerta. Para quê? Para que eu possa estar na próxima estação bem. Peraí, vai vir, o dia mal vai vir, mas ele não vai ser para nos derrotar. Ele vai ser para nos fortalecer. Como é que a gente cria maturidade? É passando pelas coisas. E aí entender tudo isso que a doutora falou, né? Junto com a luz da palavra, sim, a gente consegue ir para o próximo Até porque a gente vive na geração dopamina. Todo mundo quer muita energia, todo mundo quer
ser muito feliz, todo mundo quer tudo up, né? E não é assim que a vida acontece, né? Não é dessa forma e a gente precisa aprender a lidar com as emoções que são puras. Emoções são puras. O que a gente vai fazer com elas é que pode se tornar um grande problema, certo? Então, assim, vamos aprender a viver, vamos aprender a entender que a vida vai ter essas nuances justamente para a gente poder amadurecer. Amadurecer dói. Então, vamos amadurecer e crescer, respeitando nossos limites, mas não nos conformando com eles. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Foi isso. Eu creio que abençoa a sua vida, como me abençoou. Você possa enviar para alguém, né? Não ficar só em você, que essa palavra possa ser enviada para alguém que você veja que, para crescer, para amadurecer, alguém te enviou, ela te ama, viu? Agradeça a ela, agradecer também a você. Linda, maravilhosa, cheia de conhecimento, cheia de amor, cheia de verdade. Então, assim, agradecer você e a sua casa, que desde sempre decidiu estar em pé para que outras casas pudessem estar de pé, que traz essa humanidade, essa verdade, esse amor em cada palavra, uma palavra com clareza, para que as pessoas possam realmente viver e não sobreviver. Então, que Deus possa abençoar imensamente mais. Os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Acredite, olha para trás e diz assim, Senhor, já fui muito feliz, mas acredite, vai vir ainda melhor, muito mais. Em nome de Jesus, viu? Amém, amém. Que Deus te abençoe mais e mais. E fique ligado que a gente tem outros podcasts falando sobre emoções, essa área que a gente precisa crescer, aprender e estar em Deus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe.